A paz do Senhor, meus amigos, tudo bem? Desde mais nada aí, quero ser grato a Deus aí pela sua vida, tá? Aonde tem nos compartilhado os vídeos que temos postado aí, que Deus abençoe. Sou grato mesmo de coração. Você está ajudando a semear a palavra de Deus, tá bom? Quero ser grato a Deus aí pela sua vida, pela vida da sua família, em nome de Jesus, tá? Quero ler aqui em Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1, texto conhecido, mas quero compartilhar com você aí, tá? Em nome de Jesus. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo suas obras sobre as rodas. Conforme o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. Amigos, é um texto bastante conhecido aqui, todos nós conhecemos de cor salteado, Jeremias, né? Toda vez que lembramos de Jeremias, lembramos do versículo que acabamos de ler a respeito do oleiro, né? E o vaso. Tá? É um texto bastante conhecido. Aqui nós vamos ver que o próprio Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu farei você ouvir as minhas palavras. Então, mas eu quero chamar a sua atenção aí, não para frisar esse texto, mas sim para falar do oleiro e do vaso. Há aproximadamente aí, amigo, diz os estudiosos, que há aproximadamente aí 200 tipos de barro, mas apenas 8 tipos de barro é bom e é útil para se fazer um vaso, tá? Nós vamos ver que, antes de mais nada, antes do vaso, esse vaso aí que está na sua casa, um vaso bonito, né, atraente aos olhos, antes dele estar na sua casa aí, passou por 7 tipos de processo, tá? 7 tipos de processo para hoje ele está aí na sua casa, um vaso belo, bonito e atraente, tá? Nós vamos ver que, em primeira instância, do oleiro, ele tem que ir à procura do melhor barro para se fazer o vaso. Então ele vai e procura o melhor barro, e depois que ele achou aquele melhor barro, nós vamos ver que ele pega e coloca ele como se fosse num tipo de peneira, para tirar pedregulho, para tirar as raízes, para tirar pedaços de madeira, o que tiver de sujeiras, tá? O que tiver de sujeira ele coloca naquela peneira para peneirar o barro e tirar todo tipo de sujeira que não serve para o barro. Então, depois que ele escolhe o barro, ele passa num tipo de peneira, ele depois coloca como se fosse num tipo de tanque, tá? Como se fosse um tanque, coloca o barro dentro, e naquele tanque ele joga o barro que ele escolheu, peneirou, jogou lá dentro, e lá dentro depois ele joga um pouco de água e ali cultiva por muitos dias. Quanto mais dia, diz os oleiros, que melhor o barro fica. Então, primeiro ele escolhe o barro, segundo ele peneira o barro, terceiro ele coloca no tanque. No quarto, ele pega o barro, depois que está no tanque, depois que passou muitos dias ali cultivando, ele pega o barro, coloca no chão e começa a pisar no barro, amaciar o barro, para o barro se tornar um barro perfeito para ser um belo vaso. E depois dele pisar no barro, né, ele pega o barro e coloca sobre as rodas, para começar a modelar e fazer aquilo que ele bem quer com o barro. Então nós vamos ver aí, amigo, que no tempo de hoje há uma tecnologia avançada muito boa, né, que ajudou bastante os oleiros, né, trabalhar. Hoje existe um torno automático, existe forma, né, preciosas para os oleiros, né? Então nós vamos ver que naquele tempo não existia isso. Por isso que Deus falou assim: desce, Jeremias, a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então Jeremias desceu e viu ali o oleiro trabalhando sobre as rodas, né? Naquele tempo, o barro ele colocava em cima da roda e com um pé o trabalhava e formava o vaso, tá? Então nós vamos vendo aí que primeiro ele escolhe, segundo ele coloca o barro sobre uma grande peneira, peneira o barro, terceiro ele coloca o barro dentro de um tanque, cultivando ele por alguns dias, e depois ele pega o barro, pisa no barro, e depois ele pega o barro novamente e coloca sobre a roda, e ali ele forma o vaso, forma a caneca, forma aquilo que parece bom aos seus olhos. Depois que ele pega o barro, ele formou, fez o vaso, fez a caneca,
Ele pega o barro e depois ele pega o vaso e coloca como se fosse um tipo de cabide, tá? E ali passa alguns dias secando, tirando o excesso de água que tinha sobre ele. Depois que o barro já está cultivado, já está quase seco, ele pega o vaso e coloca dentro do forno. Aí que está um negócio interessante, porque depois desses processos tudinho, ele tem que ser provado dentro do forno. Então depois que ele é provado, tá? Porque muitas vezes o barro passou por esses processos todos, mas quando foi no momento de ser provado no forno, não prestou para nada. Então, primeiro ele escolhe, guarda bem aí, ele escolhe o barro. Segundo, ele peneira o barro. Terceiro, ele coloca o barro dentro de um tipo de tanque. Quarto, ele pisa no barro. Quinto, ele coloca sobre as rodas. Sexto, ele coloca no tipo, depois que o vaso está pronto, ele coloca como se fosse um tipo de cabide. E sexto, ele coloca o vaso dentro do forno, tá? Para ser provado. E depois que o vaso ali está dentro do forno, uma coisa interessante, né? Interessante que quando ele coloca o vaso dentro do forno, ele pega como se fosse um pedaço de metal, um pedaço de aço, ele vai até o vaso e bate. Se o vaso fizer pof, é porque o vaso ainda não está bom para ser tirado. Ele ainda, depois deixa mais um procedimento lá, depois que ele vê que o vaso está quase bom, ele vai lá de novo, faz o mesmo teste, bate sobre o vaso, na boca do vaso. Se o vaso fazer aquele som, pim, um eco, é porque o vaso já está pronto a ser tirado. Então, amigos, é uma coisa interessante, tá? É uma coisa interessante porque Deus comparou o vaso com nós. Tá? Eu falei tudo isso para vocês aí rapidamente, dentro de 7 minutos aproximadamente aí, tá? Para falar para você que você é escolhido. Você, depois de ser escolhido, você passa por um tipo de procedimentos, tá? Um procedimento de limpeza espiritual. Depois que você é passado por um tipo de limpeza espiritual, você é cultivado, guardado dentro de um tanque, onde muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, nós pensamos assim, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não me ama, parece que Deus virou as costas para mim. Mas não, é porque Deus está te preparando para se tornar algo lindo, tá? Depois que o vaso, o barro, ele é passado por esse processo aí, amigo, depois que ele é passado por todo esse tipo de procedimento, nós vamos ver que o vaso, ele se torna um vaso lindo, tá? Hoje, né? Hoje esse vaso sou eu e é você. Jesus aqui, o próprio Deus falou para Jeremias, olha Jeremias, da mesma forma que o oleiro fez com esse vaso, é o meu povo nas minhas mãos. Então nós, não importa se você é crente ou não, você está na mão de Deus. Deus, ele escolheu você para ser algo especial nesta terra. Tá? Deus nos chamou não para nós ser qualquer coisa. Deus nos fez para ser pessoas de bem, pessoas que o amam de verdade. Só que nós não devemos virar a costa para Deus. Nós não devemos pensar que Deus virou as costas para nós, porque muitas vezes somos nós que viramos as costas para Deus, mas nós não devemos fazer isso. Devemos olhar simplesmente para o alto. Se está difícil, você está desempregado, você é o Bruno, mas eu não consigo emprego, não se preocupe, Deus vai abrir as portas. Mas talvez você fale, mas eu estou com uma enfermidade gravíssima e parece que Deus não quer me curar. Entrega na mão de Deus, confia nele e ele tudo fará. Deus, ele pode te curar agora, nesse exato momento. Aleluia, glória a Deus. Talvez você fale assim, mas parece que Deus não gosta de mim porque sou pecador, sou falho. Ei, quem disse que Deus não te ama? Deus te ama sim. Não é à toa que ele falou entregou o seu filho Jesus para morrer por nós. Ele poderia exatamente, naquele momento de agonia que Jesus estava sofrendo lá no Getsemane, ele poderia falar, meu filho, você não vai passar por isto, por causa desta nação pecadora. Ele poderia falar isso, mas não. Ele sabia que você não iria aguentar
as ciladas de Satanás. Por isso que ele entregou Jesus por amor de sua vida. E nesse dia de hoje eu quero te dizer que Jesus, ele nos ama de uma forma especial. Não importa as dificuldades, a luta. Talvez você fale, mas eu estou num deserto terrível. Ei, deserto? Mas não se preocupe, porque Deus sempre está conosco. Você já viu na Bíblia? Alguma vez Deus abandonar o seu? Não. Então, Deus jamais te abandona. O povo estava lá, no deserto. Estava lá, muitas vezes pecava, falhava, mas Deus jamais o abandonou. O sapato crescia, olha que coisa linda, o sapato crescia, a roupa crescia, comida todo dia. Se tivesse com sede, tinha água para o povo, de noite tinha uma coluna de fogo, de manhã tinha uma nuvem cobrindo o povo dele, fazendo sombra. Por quê? Porque Deus o ama, os seus. Então Deus criou o ser humano para dizer e mostrar o amor que ele tem com a gente. Mas nós não devemos virar as costas para Deus. Não devemos virar as costas para Deus. Em meio às dificuldades, luta, não vire as costas para o Senhor. Tá bom? Este é o pequeno texto aí que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria que você, se você gostou, claro, compartilhe com seus amigos, evangelize os seus amigos. Né? Se você não tem a coragem que nós temos aqui de gravar, tá? Pega esse vídeo aí, compartilhe com ele e demonstre o amor de Deus para a vida do seu amigo, tá bom? Se você gostou aí, clique aqui, ó, inscreve-se, tá? Se inscreve aí no canal, dê aquele joinha abençoado e compartilhe com seus amigos.